Querido amigo, querida amiga, dia 31 de dezembro aqui no Brasil é comum termos, e muitos acompanham, alguns têm a oportunidade, o privilégio até de participar da corrida de São Silvestre. É uma maratona, onde as pessoas então, ou uma mini maratona, que as pessoas então correm com o objetivo de encerrar o ano e de dar início também à programação para o novo ano. Este ano a premiação está muito boa, ou foi muito boa, porque a corrida já aconteceu há pouco, e isso trouxe corredores de vários lugares do Brasil e também de vários lugares do mundo. As pessoas correm, e elas correm algumas para manter a forma física e alguns correm para conquistar um prêmio. Mas antes de levar o prêmio é preciso correr. É preciso superar obstáculos, é preciso também ter passado por um extenso treinamento. Pois bem, querido amigo, querida amiga, 2020 está por aí. É como se fosse uma nova etapa dentro de uma corrida que nós vamos correr. Alguns irão terminar essa corrida, vão chegar ao final de 2020. Outros, em 2020, é o final da sua corrida. Eles vão encerrar a sua corrida, talvez, durante o ano de 2020. 2020, o que falar ou o que transmitir para este novo ano que está por iniciar? Eu quero ler um texto bíblico, e esse texto bíblico eu acho ele muito interessante para o fim, mas também principalmente para o início de um novo ano. Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Querido amigo, querida amiga, o autor aqui ele fala sobre uma corrida. Claro que ele está falando sobre uma corrida cristã. E quando nós olhamos para o ano de 2020, que aí cerca de 12 horas e 12 minutos para iniciarmos um novo ano, nós então vemos que nós também vamos ter uma corrida pela frente. E essa nossa nova corrida é um novo ano que está por iniciar. Mas nós fazemos parte de uma corrida, ou o cristão faz parte de uma corrida que se iniciou, quer seja no dia do batismo, quer seja no dia da sua conversão, né? No dia em que ele foi convertido pela pregação do evangelho. Corrida cristã. Tem pessoas muitas vezes que imaginam ou que chegam à conclusão de que a corrida cristã ou a vida cristã é algo muito simples, é algo fácil. Quem é cristão tem uma vida só de bênção, só de alegria, só de felicidade. É assim que as pessoas muitas vezes estão olhando para a vida cristã. Mas de repente, quando essas pessoas cristãs elas começam a ver que, assim como numa corrida, a coisa não é fácil, alguns obstáculos precisam ser vencidos, algumas coisas precisam ser deixadas de lado, e que a vida cristã é uma vida árdua e difícil, muitas pessoas acabam desanimando, acabam deixando de lado a sua corrida cristã. E nesse sentido, o autor aqui ele está falando, portanto, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O autor aqui, na verdade, ele está falando assim, olha, ou ele usa a figura de linguagem daquela época, algo corriqueiro naquela época, existiam várias competições, várias maratonas, e dentro dessas maratonas, então, os estádios, eles estavam abarrotados de gente, tinha muitos torcedores lá que vibravam, que escolhiam alguém para torcer e ficavam na torcida. E ele está falando também nós, ele está usando essa comparação, também nós, que nos rodeamos de tão grande nuvem de testemunhas. Quais são as nossas testemunhas? Aí ele
olha ou volta o nosso olhar para o capítulo 11. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Pela fé, Raabe. Pela fé, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, Abel, Abraão, Sara, Isaque. Olha só, Jacó. Agora vamos olhar para a vida dessas testemunhas. Foram tempos difíceis que eles viveram. Tempos difíceis. Eles tiveram batalhas tremendas. Mas eles, sabe, prosseguiram na sua corrida. Prosseguiram na sua corrida. E ele então fala, portanto, nós que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhos, nós já sabemos dessas pessoas que correram a corrida cristã. Daí ele diz assim, para que nós possamos correr com perseverança. É um convite que ele faz para mim, a continuar a minha corrida cristã com perseverança. A palavra perseverança, hiponeses, ela pode ser traduzida como uma paciência, que resiste, é uma palavra que denota firmeza, persistência, ou seja, aqui o autor está transmitindo a ideia assim, olha, ele diz que sejamos uma pessoa capazes ou com capacidade de persistir em suportar com firmeza as inúmeras dificuldades nas diferentes circunstâncias da vida, sem nos entregar ao desânimo. John MacArthur, que é um escritor a respeito de termos bíblicos, John MacArthur, ele então define perseverança como uma constante determinação de seguir em frente, independente da tentação a qual você está vivendo. É continuar no ritmo, sem desistir. Então vamos continuar correndo a nossa corrida cristã. Porque não foi fácil para os outros. Talvez a gente olhe lá para... mas Abraão teve um filho já velho. Sim, mas quem disse que foi fácil a vida dele? Para Abraão foi prometido que da descendência dele, todos seriam descendentes de Abraão pela fé. Sim, mas quem disse que a vida dele foi fácil? Jacó foi um homem rico, mas quem disse que a vida dele foi fácil? Moisés viveu no palácio, mas quem disse que a vida dele foi fácil? Porque viveu 40 anos no deserto e depois 40 anos como líder do povo. Gideão, talvez a gente olhe e pense, não, foi... Quem foi que disse? Não foi. Foram tempos difíceis, também foi uma corrida onde eles tiveram que enfrentar situações difíceis e delicadas, mas pela fé, porque pela fé nós somos colocados na corrida cristã e pela fé nós também continuamos a correr a nossa corrida cristã. Querido amigo, querida amiga, nós, na vida cristã, somos como um atleta nas competições olímpicas. Corremos a maratona com persistência até o seu objetivo, que é atravessar a linha de chegada e vencer. E nós, como filhos e filhas de Deus, como cristãos, nós somos atletas no âmbito espiritual. Portanto, nós devemos correr a maratona da vida com persistência, sem desanimar, Porque muitas coisas querem nos fazer desanimar. E eu acredito que aí está uma primeira dica para o ano de 2020. A primeira dica é persistência, paciência. Em outras palavras, não desanime. Não desanime. Eu não sei o que tem pela frente, eu não sei o que tem reservado para nós no ano de 2020. As pessoas, elas desejam paz, saúde, prosperidade, mas eu não sei se eu terei isso. Eu não sei. E se eu não tiver isso? Continue correndo a tua corrida cristã. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, sim, corramos com perseverança. Corramos com perseverança. Saibamos que nós temos um alvo. Aí diz ali, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esta palavra carreira, agona, lá no grego. Agona é de onde deriva a palavra portuguesa agonia.
é uma palavra que transmite a ideia de oposição, luta contra os inimigos internos e externos. Então, corramos com perseverança. Sim, corramos com perseverança a luta, as dificuldades, os problemas, mas vamos lá, com perseverança. A expressão carreira que nos está proposta significa uma maratona. Ou seja, é um percurso já delimitado para o atleta, onde ele deve seguir correndo com perseverança até o fim. Por isso eu disse, eu não sei se a tua corrida, a tua maratona termina em 2020, ou se ela vai prosseguir adiante. Eu não sei. Talvez pode ser até que ela termine hoje ainda. Eu não posso afirmar coisas das quais eu não sei, mas vem cá. Vamos continuar correndo com paciência, suportando essas coisas. O que o autor aqui, a carta aos Hebreus, quer fazer é encorajar os seus filhos a continuar correndo por um trajeto determinado. 2020, para muitos, vai fazer parte de uma maratona da qual eles vão correr. Talvez para muitos será a última fase da maratona. Para outros, talvez seja até o início dessa caminhada cristã, porque muitas pessoas não são cristãs, ainda não estão correndo a corrida a qual nós já corremos há alguns anos, ou talvez alguns meses. Talvez para outros a corrida cristã é algo impensável. É algo do qual elas dizem, não, eu não quero correr, porque a vida cristã não é uma vida tão fácil e tão tranquila. O ponto, querido amigo, querida amiga, é que a perseverança na maratona ela é essencial. E Deus ele nos concede motivação para continuarmos ou para corrermos a nossa maratona. E a primeira motivação é que ele nos deixou testemunhas, torcedores, que nos mostram como eles correram, e todos correram pela fé. E daí ele diz também para nós corrermos assim como correu essa maratona, ou seja, também pela fé, sabendo que eles alcançaram o prêmio, a coroa da vida, após a sua corrida cristã. Querido amigo, querida amiga, nós precisamos olhar para a nossa vida. Precisamos olhar para os nossos dias. Sabem por quê? Porque quando nós vamos correr uma corrida cristã, quando nós corremos, quando nós estamos correndo, nós precisamos vencer alguns obstáculos. E por isso ele diz ali, olha só, desembaraçando-nos. Então vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o peso, ou seja, de coisas que podem atrapalhar a nossa corrida cristã. Esta palavra desembaraçando-nos no grego é apotemenoi. E ela, bem traduzida, ela significa deixemos de lado ou vamos nos livrar disso. Eu preciso me livrar de algumas coisas para poder continuar correndo com perseverança a minha maratona que Deus já determinou ou que Deus me permite e vai me permitir correr. No grego, a palavra ela traz a ideia de uma pessoa que está usando uma roupa longa, e essa roupa longa, o atleta então que está na corrida precisa abandonar ou rejeitar, porque a roupa comprida vai ser algo que vai atrapalhar ele a correr a sua maratona. Quando um atleta vai disputar uma corrida, uma maratona esportiva, ele não se veste com qualquer tipo de roupa, nós sabemos disso. Antes ele se veste com uma roupa apropriada, que não seja pesada, uma roupa leve para se sentir confortável durante toda a corrida. Isso consiste numa camiseta, num shorts, num tênis que pesa cerca de 500 gramas. Querido amigo, querida amiga, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a nossa maratona. Vamos correr, sem desanimar, a nossa maratona, desembaraçando-nos de todo o peso. Quando fala sobre roupa, eu poderia citar o texto de Colossenses, capítulo 3, onde diz que Deus nos veste com roupas adequadas, perdão, vida, salvação,
humildade, paciência, delicadeza? Será que muitas vezes, durante o ano de 2019, que hoje está terminando, a raiva não tem te impedido de viver momentos mais felizes? Talvez a falta de perdão tenha feito com que você também tenha vivido um ano meio ruim, porque, sabe, quando não há perdão, na verdade, nós passamos a viver como uma planta amarga. As pessoas começam a olhar para nós e já logo é como você olhar para um pé de boldo, né? Você logo já sente o amargor do boldo e não, eu não quero boldo agora. Querido amigo, querida amiga, vamos nos desembaraçar de todo o peso. Tem tantas coisas que estão atrapalhando a nossa corrida cristã. Nós estamos usando roupas que talvez não deveríamos usar ou que Deus não quer que nós as usemos, porque Ele nos veste com roupas adequadas para nos permitir a correr da melhor maneira a nossa corrida cristã. Também diz ali, vamos nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. Sim, o convite é: corra com perseverança a sua maratona. Corra sem desanimar a sua maratona. Então, tire roupas que estão atrapalhando você de correr a sua corrida. E ao mesmo tempo também evite, ou seja, se desembarace de pecado que tenazmente nos assedia. Aqui nós temos um adjetivo grego que pode ser traduzido como algo que nos cerca tão perto, porque está ali sempre nos rodeando. Ou seja, muitos cristãos que estavam recebendo esta carta eram pessoas que estavam entrelaçadas por vários pecados que os assediavam constantemente. Haviam pessoas naquela época que estavam com tendências à incredulidade. Olha só, muitas vezes a incredulidade é algo que recai sobre mim durante a minha corrida cristã. E muitas vezes, num momento difícil da minha vida, eu penso assim, espera aí, acho que é melhor buscar outra alternativa, porque Deus não está sendo a melhor de todas. Pessoas também, elas estavam amarguradas e impuras. Pessoas estavam renitentes em ouvir os profetas de Deus. As pessoas não queriam mais ouvir a palavra de Deus. A igreja, isso não faz sentido para mim, isso é a maior besteira do mundo. Pessoas que estavam envolvidas com doutrinas estranhas e também errôneas, e assim por diante. Então, nos livrar disso. Nos livrar, porque essas coisas, elas querem nos impedir de prosseguir ou de continuar na nossa corrida ou na nossa carreira cristã. A exortação é: corra a carreira que nos está proposta, corra com perseverança, não desanime na tua maratona e livre-se desses obstáculos que querem atrapalhar você de correr a tua corrida cristã. Nós estamos terminando mais um trajeto da nossa maratona. Estamos terminando mais um trajeto. 2019 está terminando 12 horas, agora menos de 12 horas, para então corrermos a nossa corrida cristã. Querido amigo, querida amiga, nós estamos correndo na pista, mas não é qualquer pista. É a pista da fé. Por isso, para 2020, deixemos tudo aquilo que nos atrapalha ou que nos torne lentos na maratona da vida cristã. Agora a questão é, pastor, tudo bem que eu sou convidado a correr com perseverança a maratona que me está proposta, e para correr isso, Deus já me mostrou muitas testemunhas que já correram e venceram a sua corrida cristã. Eu também sou convidado a deixar de lado tudo aquilo que me atrapalha a correr a minha corrida cristã, o pecado que muitas vezes quer me afastar. Mas e agora, pastor? Como eu posso, além disso, também correr e terminar a minha corrida vitorioso? Aí o autor diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não deixe de olhar para Jesus. Porque essa nuvem de testemunhas, Abraão,
Isaac, Noé, Jacó, Moisés, Gideão, Raabe, Baraque, Samuel, Sansão, Jefté, Samuel, os profetas, Davi, todos eles, pela fé, mantiveram seus olhos em Cristo Jesus. E nós também somos chamados a não desviar os nossos olhos de Cristo Jesus. Olhando firmemente significa manter o olhar fixo sobre algo. Um atleta, quando ele começa a correr a sua maratona, ele olha para o alvo, ou seja, eu quero chegar. E ele sabe onde chegar. E nós, então, colocados na corrida cristã, também temos um alvo. E o alvo é a vida eterna que Deus nos dá. Por isso nós estamos correndo a vida cristã. Eu não vou correr para, de acordo, não, mas eu já estou numa corrida onde essa corrida termina lá no recebimento da coroa da vida. Querido amigo, querida amiga, fixe os seus olhos. Não se distraia pelos pecados que constantemente estão assediando você. Não deixe de se cansar por causa do peso. Jesus nos convida a olharmos nesta maratona que nós estamos correndo, que Ele nos permite correr fixamente nele, Jesus, iniciador, originador da nossa fé e também o consumador da nossa fé. Ou seja, Jesus é aquele que conclui, é aquele que completa a obra. Por isso, 2020 é ano de olhar para Cristo. É ano de correr com perseverança a nossa maratona, porque nós temos uma nuvem de testemunha que já correu e já recebeu a coroa da vida pela fé em Jesus. Nós também somos convidados a correr com perseverança a carreira ou a nossa maratona, nos desembaraçando de todo o peso e também do pecado que nos assedia e principalmente olhando, não nos desviando de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Um abençoado 2020 para você, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Fiquem todos vocês na paz de Jesus. Um abençoado 2020, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Olha, um forte abraço. Fiquem com Jesus. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.